O Papa Francisco escreveu essa encíclica sobre o cuidado com a casa comum, que tem seduzido, animado muitas pessoas, cristãos e cristãs, pessoas de outras religiões, homens e mulheres comprometidos com o cuidado com o nosso planeta. E um dos temas que o Papa Francisco aborda é a chamada conversão ecológica. Para conversar com a gente sobre isso, está aqui Luiz Carlos Suzin, capuchinho, filho de São Francisco, teólogo do sul do Brasil, que tem escrito também sobre isso. Suzin, em que consiste, na perspectiva do Papa Francisco, essa conversão ecológica? Para nós entendermos o que é conversão ecológica, convém primeiro explorar um pouquinho mais o que é conversão. Porque nós temos uma tradição que é uma tradição muito antiga, praticamente é uma tradição que acompanha todo o cristianismo, de que a nossa fé, assumida como pessoas conscientes, adultas, responsáveis, ela supõe uma conversão. Não basta ser cristão de tradição. A fé de verdade mesmo, há um momento, ou de repente, ou dentro de um processo, mas os santos, por exemplo, eles passaram por processos de conversão, mesmo quando eles já eram batizados. Claro que, num primeiro momento, a conversão era passar para a fé cristã, ou seja, passar de uma religião para outra, se poderia dizer assim. Então, a pessoa se convertia do ponto de vista religioso, ela deixava uma religião para começar a praticar outra religião. Mas na tradição cristã, sobretudo, a conversão significava uma conversão à santidade, uma conversão à espiritualidade. De tal maneira que se entendia, então, na época, que era abandonar o mundo. Se usava muito essa expressão, abandonar o mundo para converter-se para Deus. Ou Deus ou o mundo. Era um dilema. Tinha que saber escolher. Então, a conversão era dar as costas ao mundo e seguir aquilo que Deus queria. Para estar mais próximo de Deus, tem que estar mais distante do mundo. E aí o Papa Francisco dá uma revirada nisso, né? Bom, o Papa Francisco faz uma reviravolta de 180 graus, porque a conversão ecológica é uma conversão ao mundo. Isso é muito, muito importante. E ao mundo dentro de uma situação muito realista, porque ele fala de uma conversão a uma ecologia integral. Mas só me permite dizer que no meio do caminho nós tivemos aqui na América Latina uma reunião de bispos, a reunião de Aparecida de 2007, em que o Papa Francisco, então arcebispo de Buenos Aires, ficou encarregado pelos demais bispos de ser o presidente da redação do texto de Aparecida. E lá, uma das palavras-chave era conversão pastoral. A igreja deveria saber sair de si e saber colocar-se de novo nos caminhos da humanidade, lá onde o povo está, lá onde o povo sofre, lá onde o povo busca a sua felicidade, ali também solidária devia estar a igreja num sentido de conversão pastoral. Então, não parece ter sido tão difícil para o Papa passar da conversão pastoral para a conversão ecológica. Só que é mais um passo, e mais radical ainda, porque ele junta a conversão pastoral exigiria uma espécie de conversão social também. Conversão àqueles que estão aí na luta do dia a dia na sociedade. O tema da conversão pastoral, se a gente olha o texto da Alegria do Evangelho, ela tem a ver com um deslocamento da igreja, de em vez de estar sentada em si própria, estar sentada no mundo, em sentido de escutar os apelos de Deus, no apelo da humanidade. E me parece que aí o deslocamento positivo, mais do que o deslocamento, a ampliação que se dá na Laudato Si, é que esse apelo ele não está restrito só aos seres humanos. Ele está profundamente ligado ao apelo de todos os seres por uma relação de comunhão e de vida.
Então, é isso que forma o mundo. E nesse sentido, o mundo não é mais visto como aquele mundo de perigo, de pecado, mundo de mundanidade fechada sobre si mesmo, que sufoca a alma humana, mas é o mundo onde a gente se expande na convivência com todas as criaturas, onde a gente encontra a primeira página que Deus escreveu antes ainda da Bíblia, ela está na natureza, e onde a gente encontra outras formas de vida com as quais nós podemos enriquecer a nossa vida, mas também onde nós somos responsáveis. Por isso que a conversão ecológica, ela também apela para uma responsabilidade a respeito das outras formas de vida, ou das outras formas de serem criaturas, do equilíbrio da vida na Terra. Tudo isso deve ser também incorporado na nossa conversão cristã. Por isso que no nosso livro sobre a Laudato Si, no nosso comentário sobre a Laudato Si, falando da conversão ecológica, eu dei a ele o título Conversão da Conversão. Porque agora nós temos que fazer uma conversão de 180 graus daquilo que talvez antes nós pensássemos. Então precisa mudar o nosso pensamento, a nossa sensibilidade e saber que isso nos dá não só uma grande responsabilidade, mas nos dá uma grande alegria porque pode dilatar a nossa maneira de viver, porque a nossa maneira de viver ela fica muito enriquecida quando nós temos um horizonte ecológico da nossa própria vida. Então é um grande presente essa expressão, esse estímulo que está lá na última parte da Laudato Si, para dizer que isso faz parte da nossa espiritualidade. É a espiritualidade ecológica que pode ser vivida na forma de uma conversão, uma proximidade com as outras criaturas.